Bem-vindo, senador. Tudo bem, Rovário? Oi, bom dia, Sinara, Pri. Tudo bem? Tudo bem, Márcio? Como você está? Prazer em te rever. Estamos aqui. Conte-nos as novidades, né? Vamos começar por esse grande acordo que foi fechado agora, finalmente, inclusive com o PSOL, que oferece o nome do Juliano Medeiros para primeiro suplente na sua vaga ao Senado, onde vai estar na mesma composição Fernando Haddad de governador, Lula de presidente, Alckmin de vice. Você foi um dos construtores dessa aliança, inclusive, Márcio. E agora o PSOL junto com o Juliano, com você. Enfim, tem aí um bom caldo se armando e eis que surge a novidade do Bivar, né, que está desistindo da candidatura e que pode pular do galho do Rodrigo para o galho de vocês. Então, eu quero saber as novidades, nos atualize F5. Então, como é que funciona? A gente, desde o início, né, estava dessa vibe, assim, né, tentando fazer o máximo possível. Eu usei uma expressão no dia da nossa fala lá, que quando você, por exemplo, pensa num estádio de futebol e você fecha os olhos, se você olhar uma cor verde única, você imagina que todo mundo ali torce para o Palmeiras, por exemplo, ou para o Guarani, ou para o Goiás, né, para quem for verde. E quando você fecha os olhos para o lado de cá, se é branco e preto, é Corinthians, ou é Santos, enfim, Atlético. Quer dizer, é mais fácil a compreensão para todo mundo quando tem candidaturas que vão unificando um campo, né, um time. Né? E isso facilita o entendimento. E nós estamos brigando, parece que não, mas é por poucos votos. Né? Nós estamos na disputa ali de poucos votos. As pessoas, digamos assim, de 120 milhões de eleitores, você tem mais ou menos 100 que meio que estão definidos e vão polarizar, tá certo? 50 e 50 e tal. Então, você tem ali uns 20 milhões que, na verdade, vão se traduzir no final por uma diferença de 1%, 2%, portanto, 1 milhão e meio de votos, talvez, no máximo, eu diria, entre a diferença do que pode dar primeiro turno ou não. Isso faz uma grande diferença para o Brasil. Se houver uma chance de primeiro turno, nós temos que persegui-la, porque é muito para o país, não só o tempo a menos de se perder, mas o fato de você, mundialmente falando, vai ficar muito claro que havia uma rejeição nítida a um projeto do presidente que está em exercício. Então, isso nós temos que fazer todo mundo um esforço para esse finalzinho aí. E acho que São Paulo, você sabe, aqui em São Paulo, o Lula perdeu 5 eleições seguidas. Né? Ele nunca venceu. Ele, se não me engano, erra numa eleição de segundo turno. As outras ele perdeu todas. É um estado que tem um arranjo econômico muito mais equilibrado. As pessoas têm uma vida pessoal mais equilibrada financeiramente. Especialmente o interior de São Paulo, onde o padrão de qualidade de vida é um padrão bem bacana comparado com outros lugares do Brasil. Então, as pessoas querem uma mudança, mais ou menos. Elas também não querem uma mudança. Né? Elas querem mais ou menos uma mudança, enfim. Então, esse caminho que nós percorremos aqui, a começar pelo gesto do Alckmin, né? E do Lula também. A primeira vez que eu falei para o Lula sobre o Alckmin foi na casa dele lá em São Bernardo. Eu acho o Lula é muito interessante porque ele é muito rápido de raciocínio. Né? Então, quando ele falou, que nome você está pensando? Né? Porque havia uma discussão sobre o meu partido indicar um nome, tipo Flávio Dino, Freixo, sei lá quem, o nosso governador de Pernambuco, enfim, um nome qualquer. E eu falei, não, tem um nome que está meio aí disponível, que eu acho que ele se encaixaria, né? Porque ele não é uma pessoa que o senhor está acostumado a lidar, mas com o tempo o senhor vai ver que ele é uma pessoa que o senhor vai gostar, porque ele é muito discreto, muito na dele, enfim, e vai lhe completar um perfil, que é o que deve fazer um bom vice. E aí ele falou, mas que nome é esse? Eu falei, Geraldo Alckmin. Ele levou
no total, uns 10 segundos. Falar, me dá o telefone do Geraldo. É impressionante a rapidez do raciocínio, entendeu? Porque rapidamente ele juntou as peças, né, e percebeu que poderia ser um fato. Esses dias eu vi, estávamos com um embaixador da Argentina, um antigo embaixador, e ele falou que foi o fato político do mundo mais relevante essa junção aqui no Brasil. Porque se ela der certo, como nós estamos esperando, e podendo eventualmente dar no primeiro turno, será realmente uma coisa de falar assim, olha, o Brasil, mais uma vez, voltou a ensinar, a orientar o mundo, em especial na pacificação, porque todo mundo tinha um pouco de desconfiança, quem não convive com o Lula, se depois da cena da injustiça, de tudo que ele passou e tal, se a pessoa não fica com rancor, que seria meio comum a pessoa ter um rancor, uma braveza, um senso de vingança, né? E a atitude do convite ao Alckmin é uma coisa ao contrário, né? Quer dizer, é surpreendente e, ao mesmo tempo, parece que, olha, aquele começo que nós disputávamos PSDB e PT era um começo saudável para o Brasil. Porque a disputa entre PT e PSDB era uma disputa de pequenas diferenças, nuances, mas havia a política. Ninguém queria dar um tapa no outro, ninguém queria dar um tiro no outro. Era apenas uma divergência de posições, né? Um entrega a faixa para o outro. Quando alguém perde, pega o telefone, liga para o outro, deseja boa sorte. Eu não estou torcendo para a pessoa dar errado. E, claro, com o advento desse novo governo, nós introduzimos uma novidade muito grande. Eu cito como exemplo sempre o episódio da Alemanha, né? Quer dizer, a Segunda Guerra só foi vencida porque os alemães tinham um líder relevante que estava com uma força grande no país, um povo valente, né? Cheio de autoestima elevada. Precisou se juntar a posições completamente divergentes, né, no mundo para fazer uma competição de verdade, né? E assim mesmo levou um tempão para se vencer a guerra, né? Então, na minha visão, isso é o que norteia todos nós. Quer dizer, você tem dois círculos, um círculo que é democrático e um círculo que não é democrático. A gente achou que esse círculo não democrático ele já tinha sido encerrado. Ele nunca foi encerrado. Ele existe. Ele estava apenas guardado numa jaula, como uma juma maruá, né, que precisa ser cutucada para ela se levantar. Eles estavam ali, um pouco magoados, porque tiveram a democracia, quando ela veio, da Constituinte para frente, os movimentos, enfim. Por exemplo, eu me lembro, sem querer, a gente realmente discriminava. Por exemplo, alguém que fosse filho de um militar, a gente tinha uma certa... como se fosse um bullying. Né? Filho do general, filho do coronel, como se alguém tivesse... E eles ficaram quietos, mas eles não estavam achando bacana daquele jeito. Eu fui de um tempo, por exemplo, na minha escola pública, eu me lembro, quando ia ter aula de religião, às vezes as pessoas mandavam sair da sala os evangélicos, porque não era para ter aula para eles. Isso era um bullying. A gente não percebia naquele tempo, mas era um bullying. Então, todo mundo foi criando um pacote de sentimentos que se revelou a partir da eleição do Bolsonaro. Então, para fazer a volta disso, só um craque, né? Nasce um aqui, outro lá daqui a 100 anos, tipo Pelé, Neymar, uma coisa assim, como é o Lula, para ele ter essa percepção antecipada. Né? E claro que ele foi muito pressionado no começo, falar, não, põe gente mais vinculada aos seus pensamentos, a maneira que você pensa. Há muita gente que pensa assim, né? Agora que está na hora da vitória, vamos ganhar tudo. Né? Tudo bem, pode ser, mas se você não puder, quanto menor o risco que tiver, melhor. Melhor. É sempre mais saudável, em especial se for o primeiro turno. E aí, São Paulo é decisivo. O Haddad tem uma característica que eu acho que eu tive essa percepção a partir de um evento que nós fomos juntos, naquele dia que o Lula e o Alckmin estiveram pela primeira vez juntos, que até o Alckmin estava com Covid, fez pelo telão, enfim, porque fizeram uma roda assim grande de pessoas no contorno do auditório, bem cheio de gente, enfim,
E eu percebi quando a Janja fez aquele filme, que ela produziu um filme bonito sobre o Lula do passado, Lula lá e tal. E do todo AMB, mundo né, Márcio? Expo emocionado. Center Norte. Isso. E você repara, se você voltar na cena, ou vai, e mais atencioso, talvez tenha no arquivo, aí você vai ver. E chamou a atenção que o Haddad foi a única pessoa que eu vi, sem ser o Lula, né, chorando. Porque ele passou muito próximo daquele assunto todo, né? Quando teve aquela situação da prisão e tal, muita gente de todos os campos, em especial também do PT, também ficava com medo. A pessoa chegava lá e falava, agora sai você, presidente. Fala, eu não vou sair. Não era um ambiente propício para isso. A pessoa tem medo, né? Tem receio. E ele cumpriu uma jornada, né? Sinceramente, além do perfil dele, né? De sair candidato de nada para candidato a presidente da República. É uma disputa difícil. E ele cumpriu honradamente. Então, ele tinha, digamos, o acúmulo emocional com o Lula de ter a preferência para ser candidato àquilo que ele entendesse. Eu imagino até que o Lula fosse levá-lo para ser vice dele, caso não tivesse havido a alternativa do Alckmin. Quando surge o Alckmin, de alguma forma o Haddad contribui para essa operação e, portanto, se não pode ser vice, a posição mais relevante, ou pelo menos assim que chama a atenção, é a candidatura do governo de São Paulo. Ele é uma pessoa sensível, né? Ele tem aquele então meio, ele é meio galã, porque ele é meio alto, é um rapaz bonito, então não assim, se você olhar, você não percebe, mas ele tem uma sensibilidade importante, que eu acho, que diferencia muito ele dos outros dois candidatos. E são muito assim, muito matemáticos, eu diria, muito burocratas, assim, tipo asfalta, quem asfalta mais? Tudo bem, é legal, asfalto, ponte e tal, mas, sinceramente, para quem está passando muita necessidade, isso é bem irrelevante. Se está asfaltando ou não está asfaltando. A pessoa quer saber se está comprando frango ou se não está comprando frango, né? E isso ele tem para oferecer pela experiência, além de ter sido administrador de duas grandes engrenagens, né? A Prefeitura de São Paulo e o Ministério da Educação. Portanto, é alguém que conhece a máquina pública também. E aí o resto nós vamos ajustando, né? E por isso que, embora eu tivesse vontade, tenho vontade, né, de poder ter um exercício de governo maior, porque eu fiquei muito pouco tempo ali, né? Foi só 8 meses, né? E eu peguei uma máquina pública que já tinha a engrenagem montada do Alckmin. Então, não teria sentido trazer uma equipe minha, enfim, porque eu também não sabia se ia ficar muito tempo, né? Então, eu mudei muito pouca gente para pouco tempo. Mas, de qualquer maneira, essas coisas elas têm o seu tempo, né? E acho que, nesse momento, o tempo principal foi o que eu falei desde o início. Nós temos que priorizar, e a prioridade hoje é o Brasil, né? Quer dizer, fazer tudo pelo país para que o Brasil possa voltar ao Estado democrático pleno. E aí o restante é consequência. Deu, bacana e tal, mas não deu, ninguém vai morrer por isso. Agora, na eleição presidencial, essa sim, eu tenho dito, eu gostaria muito que meus netos tivessem, não passassem pelo que eu passei, né? Eu peguei o final da ditadura, por exemplo, quando eu fazia faculdade em Santos, a eleição de Santos não era direta, né? Não tinha eleição. O prefeito era nomeado em Santos, em Cubatão. Biônico. Né? Então, assim, eu, com todos os erros ou acertos, a democracia sempre ela vem em primeiro lugar. E esse é o nosso objetivo nesse momento. Daí veio a consequência. O pessoal, até porque veio de uma dissidência do PT, é natural que também polemizasse. Eles querem fazer um flanco diferente. Mas o Boulos, em especial, né, e acho até pelo perfil do próprio Juliano, que é mais... enfim, eles têm uma disputa interna muito dura, né, também. Mas eles foram majoritários nesse momento e entenderam que não adianta colocar um negocinho só para que, de repente, conseguimos fazer com que o nosso campo perdesse. Mas qual é a vantagem disso? Não tem nenhuma vantagem. Se houvesse uma pessoa com possibilidade real de vencer, é diferente. Você tem um campo, tem outro, duas com campo de vencer, mas como não há, parece uma coisa meio de tinhoso. Vou fazer só para atrapalhar, entendeu? E aí também não era o perfil deles, e nesse ponto
o Boulos ajudou bastante, porque ele também já está com experiência, né? Mesmo ainda não tendo muita idade, ele já vem de 2 ou 3 eleições seguidas e percebeu que um detalhezinho pode fazer a diferença lá para frente, enfim, né? E eu acho que ele está montando dessa maneira. Foi bom, a gente facilitou esse entendimento da cor, né? Quer dizer, a cor do campo do Lula, de quem é do time do Lula, e a cor de quem não é. Agora, é aquele esforço, né, que você tem que ter para que essa diferençazinha do meio aqui, em especial em São Paulo. Vocês sabem que, normalmente, a eleição é decidida no Brasil por 2 estados, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Em quase todas as eleições foi assim. São o que eles chamam de software, são estados que eles votam, eles votam um pouquinho para lá, um pouquinho para cá e tal. Porque o Nordeste e o Norte votam de um jeito, e aí o Sudeste, aliás, o Sul e o Centro-Oeste também de outro jeito. Então, você fica naquela divisão ali. Só que, no caso dessa vez, nós temos a possibilidade de, pela primeira vez, conseguir produzir uma diferença em São Paulo. Por exemplo, de 10 pontos, significa 2,5 milhões de votos. Seriam decisivos isso, né? Não é uma jornada fácil, mas ela é possível, né? E eu acho que foi nisso que foi feita a aposta de todos nós. E já tem se falado na Marina Silva para vice do Haddad. Como estão essas discussões para vice? Você tem participado dessa articulação também? Tenho. É que a vice, até por uma questão de justiça, né? Você deve deixar com que a pessoa que é candidata ao cargo principal, ele tenha liberdade para essa posição. Porque é muito ruim quando você tem que conviver com alguém que você não se dá bem ou tem um pensamento muito diferente, né? A gente tem muitos casos no Brasil de vice que fica atormentando, brigando, enfim. E aí desmoraliza muito a relação do poder, né? Então, desde o começo eu disse que o Haddad teria que ter a liberdade de fazer a escolha de quem ele achasse que o perfil completa mais. Se eu conheço política, o Rodrigo Garcia, que é o governador, está esperando a escolha dele e ele está esperando a escolha do Rodrigo, porque se alguém vier com um perfil muito de um jeito, o outro meio que se obriga a fazer daquele jeito para compensar, né? Embora o Rodrigo hoje seja o terceiro em pesquisas, né, a tendência é que a gente tenha uma eleição apertada entre os dois, entre o segundo e o terceiro, entre o Rodrigo e o Tarcísio, né, mais ou menos semelhante àquela que foi minha com a SCAF, que foi um pau a pau até o final, e aí, eventualmente, um ou outro, e há uma tendência de você trazer a população nacional para cá, então, essa seria a tendência natural. Quem é Bolsonaro, vota no Tarcísio. Só fazer um parênteses, Márcio. Eu tomei um processo porque eu dei que você tinha virado lá numa pesquisa que não está registrada contra o SCAF. Depois desistiu do processo, enfim. Eu dei a pesquisa, o levantamento, falando que era uma enquete, não estava registrada e não podia, né? E você virou no último segundo aquele... Olha, você sabe que tem... A doutora Reis falava sobre isso, né? Que a idade é o único mal que você, certamente, o tempo vai consertar, né? Porque você vai ficando mais velho, não tem como não ficar mais experiente. Quando eu percebi, na sexta-feira, as pesquisas apontavam eu atrás 10 pontos do SCAF e 15 ou 20 lá do Dória. Eu passei os últimos dias na minha região, no litoral de São Paulo. E os amigos me encontravam lá e falavam: o Márcio está depressivo, porque ele não vai nem para o segundo turno. Eu cheguei aí no sábado à noite num lançamento de campanha de um rapaz lá que era candidato a deputado federal da minha cidade, Palmieri. Estava cheio de gente, todo mundo falava: olha, você fez bastante, não fica triste e tal. E eu contando milimetricamente a diferença do litoral de São Paulo. Só para você ter uma ideia, só em São Vicente, da minha cidade de origem, eu coloquei 70 mil votos a mais que o SCAF, de diferença, né? Isso foi decisivo, né? Esses votos que eu passei o SCAF ao final, né? Para ir para o segundo turno. Então, a experiência ajuda bastante você a se movimentar, porque, às vezes, você tem a tendência de tentar buscar voto aonde você está com mais dificuldade, teoricamente. Mas tem que lembrar que aonde você tem mais facilidade
é também onde você pode ampliar com mais facilidade, entendeu? Às vezes você insiste onde está com mais dificuldade, você perde mais tempo e não consegue ampliar muito. Vou dar um exemplo, porque eu vi agora há pouco uma pesquisa da Paraná sobre o Ceará, né? O Ceará tem uma tendência Lula antiga, que todos conhecem. O Ceará tem 5,5 milhões de eleitores. O Ceará e Pernambuco juntos equivalem ao Rio de Janeiro, né? Então, são os estados do Nordeste, porque a Bahia não se sente muito do Nordeste, né? Então, os estados... Gente, que negócio é esse? Baiana, Márcio, você mexeu com a Bahia aí. Não, É que lá na Bahia, é que Bahia não conta, porque Lula lá tem 70%, né? Não, Sinara, é porque o baiano ele está grudado aqui em Minas, né? Então, para ele, o Nordeste é aquela parte de cima, né? Meio que de centro para cima, né? Polêmico, a Bahia, polêmico. Aquele trecho aqui de Minas... Tem o baianeiro, né? Que é metade baiano e metade mineiro. O trecho do norte de Minas lembra muito a Bahia, né? Pequenas cidades, enfim. Então, eu digo que Pernambuco e Ceará formam um contingente muito denso ali. E, na minha visão, são eleições muito fortes do Lula. E penso que se tivesse, por exemplo, um esforcinho a mais ali, você aumenta 200 mil, 300 mil. Por que eu estou falando isso? Porque eu notei hoje uma queda de 4 pontos ou 5 pontos do Lula no Ceará. Nessa pesquisa, não sei, claro que merece checagem, mas, de alguma forma, o pessoal do Centrão, quando se fala Centrão, tem uma força, tem muitos deputados que são exatamente desse grupo, Alagoas, Piauí, o Ciro Nogueira, o Lira, são muito representativos. Então, o que eles estão fazendo um esforço? De tirar um pedacinho a mais em cada cidade, a força das emendas, as emendas secretas e tal, e fazer 2, 3, 4 pontinhos a mais. Então, a compensação disso teria que ser feita onde tem mais voto, no caso de São Paulo. Se São Paulo fizer um movimento de 10 pontos, pode passar a régua que está eliminado do Big Brother ali no primeiro turno. Então, esse é o detalhe. Quer dizer, e, ao mesmo tempo, aqui em São Paulo, vocês devem estar percebendo uma certa disputa dos dois candidatos, sem ser o Haddad, né, dos dois outros candidatos, tentando mostrar quem é mais caipira que o outro. Tipo, eu sou do Fuscão Preto, eu sou o do não sei o que lá, eu sou e tal. Na verdade, nenhum dos dois tem nada de caipira. Caipira é o Alckmin. O Alckmin é caipira, o Alckmin é o próprio, né? Eu queria perguntar uma coisa para você, Márcio, sobre o Alckmin. A gente tem se surpreendido muito com a postura do Alckmin nos eventos, né? Outro dia ele até botou aquele óculos Juliette e tal. Ele parece tão feliz. Realmente participar da campanha do Lula está fazendo um efeito muito bom para o Alckmin, você não acha? Acho sim. Acho que o Alckmin é um homem muito simples. Pessoalmente. Conta alguma história engraçada para a gente. Ele tem muitas. Por exemplo, o Alckmin, durante esse período todo que ele ficou afastado aí dos governos, né, ele tem um hábito, assim como alguém faz crossfit, outro faz futebol e tal, o hábito do Alckmin fazer coisa de ginástica é muito engraçado, porque eu vi ele meio corado, assim, meio queimado, lá de sol, né? E eu falei, governador, o senhor tem ido muito à praia? Eu sei que ele não vai à praia de jeito nenhum, né? Não é o perfil dele. Não, eu vou para Pinda. Ele vai para Pinda, lá no sítio. O sítio que ele herdou do pai. E é um sítio muito simples. Então, eu falei, mas lá tem uma piscininha, o senhor consegue tomar um sol? Ele falou, não, é que eu ando capinando. Capinando como, governador? Capinando. Falou, capinando. Olha minhas mãos assim. Você olha as mãos dele, é tudo cheio de carro. Aí eu falei, mas capinar para quê? Qual é o objetivo, né, de capinar? Falou, capinar porque quando você capina, você vira a terra. E virar a terra é humus, ser humilhado. O humus é para onde todos nós vamos, para a terra. Então, nós temos que saber que a humilhação, ser humilhado, é uma marca que nós todos vamos ter que passar. Então, eleva a alma e aproxima de Deus. É uma fala, assim,
Aí eu falei, olha, eu tenho uma série de inimigos. Eu tenho uma série de inimigos e de adversários que eu queria mandar passar um final de semana para o senhor lá, capinando. Capinando! Eu nunca vi uma coisa, o cara fica... Ele não é com o objetivo de plantar, é com o objetivo de virar a terra e de se aproximar da terra, né? Então, ele é uma pessoa muito interessante, cheio de histórias, sempre histórias assim, muito... Histórias, eu diria que de interior de São Paulo, né? Daquele jeito assim, meio caipira mesmo, né? E, de alguma forma, Sinara, Dri e Rovai, ele, no PSDB, muitas pessoas do PSDB são pessoas intelectuais, pessoas de universidades e tal, e sentiam nele uma certa distância, porque, embora ele seja um médico formado, ele agora, durante esse período que ele ficou sem ter mandato, ele fez mestrado e doutorado em acupuntura. Esse negócio completamente todo espiritualizado, né? E aí eles, então, eu percebi uma certa distância que tratavam o Alckmin e a Dona Lu também. E eles agora se encontraram com outro público, voltaram a ter relação com jovens, que é uma coisa muito bacana. Ele me contou outro dia que foi no McDonald's, todo mundo queria tirar foto com ele. Quando que acontecia isso? Nunca mais, né? Porque ele já é um político antigo, né? O Lula é um político antigo, mas ele tem esse lado da juventude por conta das questões partidárias. Mas o Alckmin não tinha. Né? E o Márcio, eu fui comer no... É luxuoso, sabe? Eu fui comer ali no antigo Bar das Putas, do Sujinho. Estou ali e vejo jovens com Alckmin, um adesivo, uma pessoal. Eu falei, faz uns 2 meses isso, ainda estava na... Eu falei, jovens com Alckmin, existe isso? Cara, eu conversei com a molecada lá, uma molecada legal. Eles agora estão lançando... A gente vê que ele está feliz, né, Márcio? Ele está bastante feliz, não está? Tá. E diga-se de passagem, é recíproco. Eu brinquei que eles estão igual a história do Fábio Júnior com a metade da laranja. Eles estão se sentindo, sabe? Assim, meio Claudinho e Bochecha, unha e carne e unha e tal. Muito bom. Porque eles se juntaram e aí se conheceram. Claro que o Alckmin admirava o Lula. Mas, normalmente, você... Como tem aqui divergência em São Paulo, daquelas histórias sindicais e tal, tinha distância. Agora, conhecendo junto, eles estão contando as suas histórias, um para o outro, né? Tem o fato das esposas se darem muito bem, então também ajuda, porque eles são pessoas assim muito, eu diria que vinculadas aos seus relacionamentos, né? Tanto o Lula agora com a Janja e o Alckmin com a Dona Lu, que é um negócio meio histórico, enfim. Então, eu não sei, eu acho que foi muito bom o exercício da democracia, mas foi mais do que isso, foi didático. Né? Didático. Assim, nossas divergências têm esse limite da convivência. Né? Eu posso discordar de você, mas isso não me dá o direito de tacar uma pedra na tua cara. Né? Essa aqui é a nossa distância. Né? E isso, se isso estiver bem consolidado, eu estava ontem passando por um acidente aqui e me lembrei dessa imagem. Quando você passa por um acidente, alguém caído no chão, de moto, um acidente de carro, você pode reparar que todo mundo diminui a velocidade e quer olhar. Aí depois que você olha, você quer sair correndo dali, entendeu? Ou seja, e aí nós estávamos, por coincidência, eu fui até num encontro com o Haddad e o Boulos, e eu antes parei num bar do lado para tomar uma cerveja e nós estávamos ali na Barra Funda. Começou uma confusão de 2 mulheres no bar da frente, e aí elas nitidamente ia dar confusão. Elas começaram a brigar, e todo mundo meio que querendo ver o circo pegar fogo. Aí, quando uma agarrou no pelo da outra, né, foi aquela mais bruto, aí todo mundo quer separar. O que eu quero dizer é o seguinte: para que deixar brigar se pode separar? Né? Para que deixar chegar a esse ponto se a gente pode evitar esse ponto? Para que olhar o acidente se pode não ter o acidente? Né? Vamos tentar antecipar, né? Vamos tentar não ter esse limite mais tenso, né? Mais estressante. Um segundo turno, por mais que você não queira, ele tende a dividir, claro. E aí você vai ficar sempre numa história assim meio apertada de poucos votos.
Aí todo mundo acha que o outro está roubando, que qualquer diferença e tal. Se a gente conseguir fazer esse esforço de 1%, 2%, vai valer a pena. A gente vai, depois lá na frente, a gente vai ver o preço que isso custou para todos nós, como foi bom. Deixa eu só aqui, antes da Adri ler os superchats, Márcio, eu tenho aqui 2 recados aqui. O recado do João Pedro, do autista, que acho que você conhece, desenhista. Ele está dizendo que ele ama você, tem muito orgulho de seu ser amigo, e ele quer mostrar um desenho que ele fez para o Alckmin, um desenho dele com o filho Thomas, né? E aí tem aqui o doutor Caseiro, aí, que é médico aqui de Santos, está lhe mandando um abraço também. E o Julinho Bittencourt está dizendo que você ia muito ao Torto uma época. O bar torto aqui. Muito. Meu grande amigo, Julinho. E você sabe que esse rapaz pede para ele mandar a foto ou postar a foto, que aí depois eu vou mandar para o Alckmin pessoalmente. Ele, claro, em especial para a Ana Lu, né, que eles têm muito carinho com a história toda que foi do Tomás, foi muito doloroso, né? Foi 6 meses, 7 dias depois do Eduardo Campos, né? Muito doloroso. Perder filhos, você sabe que minha mulher é de origem libanesa, né? Então dizem que os árabes, eles dizem que você perder um pai, você fica órfão, ou mãe, né? Se você perder um marido ou uma esposa, você fica viúvo. Mas quando você perde um filho, é tão dolorido que não tem nem nome, não chegaram a inventar um nome, né? Não tem nome para quem perde um filho, de tão dolorido que é. E foi um episódio muito marcante. Eu estava no cargo de vice-governador, foi muito marcante. E aí você vê também, né, essa coisa da pessoa de ser bem espiritualizada, ser muito vinculada a coisas religiosas, ou pelo menos assim, muito cristão. A superação disso também é um ato bonito, porque é muito difícil. Tem gente que não supera nunca, né? Porque é difícil, né? É muito duro. E com relação à questão dos autistas, me lembrar que eu conto sempre esse episódio, porque para mim foi muito marcante. Na minha primeira campanha de prefeito, a minha mulher é professora de crianças com deficiência. E então ela insistiu muito para eu receber um grupo de mães que eram de crianças autistas na campanha de prefeito. Eu era vereador. E eu recebi lá um grupo de mães, enfim, e foi elas tinham muita dificuldade de manter a escolinha delas aberta, porque elas pagavam com o dinheiro delas, pessoas simples. E uma escola de autista é muito cara, porque é praticamente um professor para cada criança, enfim. Aí elas me pediram, se você ganhar, você promete que você faz uma casa, ou mantém a nossa casa lá, que tinha 15 ou 20 crianças e tal. Não, eu prometo. E aí, entre a eleição, que eu ganhei a eleição em outubro, e a posse, a moça que era a líder dessas mães, ela foi fazer uma cirurgia no coração, pegou um papel, uma caneta, e mandou um bilhete para mim. Márcio, eu vou fazer uma cirurgia e tal, mas eu só vou tranquila porque eu sei que você se comprometeu e você tem palavra. Então, qualquer coisa que aconteça comigo e tal. E ela morreu na cirurgia. E a irmã dela veio me trazer o bilhete dela para mim. E eu tomei posse dia 1º de janeiro de 97. E dia 22 de janeiro, 22 dias depois, eu inaugurei uma casa para as crianças autistas, que hoje é uma das maiores do estado de São Paulo, para uma escola, que, aliás, o Haddad vai amanhã lá e vai conhecer, porque ela hoje é uma coisa municipal da prefeitura, ele vai a São Vicente e vai conhecer. Aliás, amanhã o Haddad vai estar pela Baixada, o Alckmin também, vão a... Eu vou lá encontrar vocês, viu? Vai ter um ato. Eu e Dri estamos aqui na ponta da praia. A gente vai. Aí, pronto aí. Vamos tomar um café no Carioca e depois vamos atravessar a barquinha para ir lá numa casa nordestina que tem ali, onde o Eduardo Campos. Eu estava no dia quando o Eduardo passou com o avião e veio a cair naquele dia trágico também. Vamos ver onde é que o Lula morava, que é uma ocupação que tem ali do lado do terminal da Santos Brasil. Depois voltamos e aí vamos acho que exatamente nessa casa, vamos a Cubatão assistir um evento cultural e terminamos lá em São Vicente, na Fantástica à noite, com um evento grande para todos os candidatos, enfim, Thelma, todo mundo, Caio, o pessoal que vai estar lá
prestigiando a primeira visita oficial dele lá na cidade, pós-registro de candidatura. Eu vou lá comer um pastel com vocês no Carioca. É uma delícia. Delícia. Eu conheço, né? Olha só, deixa eu ler aqui os superchats. A Salete Campos diz, por favor, Márcio, pede ao Alckmin para divulgar fotos dele capinando. Aí, ó, vai ser um meme. E tem aqui o José Carlos dizendo, Márcio França, gostei de você, disse coisas que eu não sabia sobre Alckmin, gosto de aprender, mesmo ensinando em faculdade. Isso aí, José Carlos. E tem aqui uma pergunta, Saulo Cruz. Márcio, essa pesquisa do Instituto Paraná Pesquisa é confiável? E tem aqui também Anto J, dizendo, querido Márcio França, você foi gigante, parabéns e obrigado pela sensibilidade nesse momento, espero que seja o futuro senador eleito de São Paulo. Tem também aqui o Ranier, dizendo, em São Paulo é 413 e 13. É, porque o número do Márcio, né, não vai ser 131, porque ele é do PSB, né? Então é 400, tem essa... E é 13, acho que é 13 o Haddad e 13 o Lula. Mas segue, Adri. E tem pergunta da Joyce, senador, por que o PSB no Ceará não fechou com Lula? Verdade, está apoiando lá o PDT, né, o Roberto Cláudio. E tem a Cida Sarraf chegando de nova membra aqui, muito obrigada. E o Francisco Assis manda aqui um super sticker também, muito obrigada. Então, se o senador puder, né, o senador, eu estou chamando, mas governador, no caso, né, porque ele foi governador. Responder essa questão do Ceará. Aliás, antes de ele responder, só fazer um parênteses rápido mesmo. Né? O tempo é o senhor da razão, né? Quer dizer, o Dória ganhou de você fazendo Bolsodória, todas aquelas coisas todas, tal. E o fim dele, né, desse governo foi, eu chamaria de trágico, e você está aí com uma carreira pela frente. Eu acho que o Dória acabou para a política, essa é a minha sensação. Ele, no fundo, ele é uma pessoa que tem uma personalidade. A gente nunca consegue ser diferente da nossa personalidade, né? Ele tem uma personalidade de um produtor de eventos. Ele é um grande produtor de eventos, do ponto de vista privado, né? Ele organiza, ele é bom nisso, ganhou dinheiro com isso, enfim. Só que os eventos são coisas curtas, temporárias, superficiais, né? Então, você faz um evento, por exemplo, de 3 dias, 4 dias, ninguém aguenta um seminário de 1 ano, por exemplo. Então, ele não tem paciência para coisas de governo, ele quer sempre outra coisa, sabe? Tem criança que, assim, eu tinha um sobrinho que você levava num brinquedo, passava meia hora na fila para esperar o brinquedo. Quando chegava na hora, entrava no brinquedo e falava, nós vamos para outro brinquedo depois? Brinca com esse, depois você vai para outro. Né? Uma alta ansiedade, né? Então, ele realmente não se adaptou. E ele tem uma insensibilidade, porque ele vive numa redoma. Eu digo, ele nunca viu uma nota de R$5, então ele não sabe que existe. Não é nem por mal, entendeu? Porque alguém que tem coragem, no meio da pandemia, de reduzir, aumentar todos os impostos e diminuir um imposto, o de combustível de aeronave. Aí, mas, Dória, por que você foi reduzir de combustível de aeronave 50%? Porque todo mundo anda de avião. Mas todo mundo quem? No ambiente que ele tem, todo mundo anda de avião. Mas a multidão das pessoas não anda de avião. Então, é claro que é uma insensibilidade absoluta. Ele foi muito Andava, mal. né? Andava, tinha até empregada doméstica indo para Disney, né? Agora é que não tem, né? Ele tem uma visão de mundo totalmente distorcida. E pela primeira vez, até eu estranho muito que a grande imprensa deixou passar isso barato, né? O Dória é o primeiro caso de um governador de São Paulo, porque o São Paulo é muito poderoso, muito forte, o estado é muito, muito denso do ponto de vista financeiro, é um estado grande, tem 1 milhão de servidores, é um negócio... Então, São Paulo é muito grande, está entre as principais economias do mundo. Nós temos um governador que foi expulso, ele foi expulso do Palácio, ele nem tomou um impeachment, ele tomou um impeachment na prática, né? Ele foi expulso do Palácio, agora eles estão escondendo o Haddad, né? Para, claro, fazer uma espécie de candidatura Kinder Ovo. Você compra o chocolatinho e dentro vem uma surpresinha, aparece de novo o Dória, porque o mundo dele está lá dentro ainda. O mundo está lá dentro, né? Mas eles agora nem na convenção deixaram o Dória aí, né? Mandaram o Dória para o exterior. Ele queria ir para a convenção, não deixaram ele ir para a convenção do PSDB.
porque é muito difícil você conviver. Eles sabem que se tiver que levar o Dória junto, é eleição perdida, né? Então, eles vão fazer tudo para meio que abduzir o Dória, né? Eles vão abduzir o Dória, como se não existisse mais Dória, nunca houve um Dória, uma coisa de muitos anos. Eu penso que talvez tenha sofrido um pouco do que ele fez outras pessoas sofrerem, porque o jeito que ele está sendo maltratado agora é como ele maltratou outras pessoas que não tinham feito isso para ele. O Alckmin é um desses casos, né? Uma coisa é você não concordar com ele e tal, mas a traição é uma coisa que machuca na alma das pessoas, né? Se você pode até falar, olha, não dá, não é o seu momento e tal, mas ele criou essa marca da traição e depois foi traído, né? Com aquela história de ferro com ferro será ferido, enfim. Ele está, de fato, ele é um componente importantíssimo nesse processo eleitoral. Se ele for grudado ali na candidatura do atual governador, as chances são muito remotas de fazer essa passagem. Se ele não for grudado, o governador vai tentar se descolar e vai mostrar uma outra coisa, é claro, né? Mas tem um negócio, né? Eles têm que levar o 45 de qualquer jeito, que é o número deles. Isso não é muito fácil de arrastar, o 45. E eu acho que aí é que vem a força do Alckmin. Ora, se o Alckmin, que é fundador do PSDB, se a ficha número 7, que era uma das pessoas que criou o PSDB, ajudou a criar com outras figuras, como o Covas e tantos outros, se ele percebeu isso, os outros também percebem. Aí eu vinha te falando isso, porque você falou dos jovens com álcool, enfim. Começou a se criar um grupo aqui em São Paulo, chamado Os Alquimistas Estão Chegando, copiando aquela música do Jorge Ben, né? Eu vi já uns colantes e tal. São pessoas que, no primeiro momento, rejeitaram a decisão do Alckmin, criticaram o Geraldo, maluco, Lula foi seu adversário, não pode ser feito isso, você vai perder todos os seus votos. Mas agora vai chegando perto do processo, e, claro, a pessoa vai achando que ele deve ganhar, ele pode ganhar, a pessoa fala, também não quero ficar contra, né, quem vai ganhar. Paulista é muito pragmático. Se tem uma coisa que paulista é pragmático. Então, assim, você vai chegando perto. Se você sentir que a coisa está indo, você fala, também não vou rasgar dinheiro por isso, não. Quer dizer, há muitos empresários, em especial, que estão sofrendo. Nós fechamos muitas empresas. Aqui em São Paulo, fechamos milhares de empresas, pessoas que perderam seus negócios, desanimaram com seus negócios, por conta dos erros administrativos, de gente sem experiência. A marca do governo, dos governos atuais, tanto de governadores como de presidente, foi uma marca de total inexperiência para crises, né? De repente, se não tivesse a crise da Covid, não tivesse a crise da guerra, talvez não tivesse, mas quando surge crise, é que você percebe quem tem mais experiência para navegar em águas mais revoltas, né? Ou em turbulências. E nessa hora, conta muito a pessoa ter um passado que já passou por outras crises, não aquela, mas outras, e sabe reagir a dificuldades. O Brasil vai precisar muito desse momento, porque o Congresso Nacional foi tratado de um jeito completamente equivocado, né? O Congresso foi alugado, né? Foi alugado. O que está sendo feito hoje é um escândalo. Se você pensar que faltam alguns dias para a eleição e estão aprovando mudanças de valores, como se fosse... Todo mundo sabe que isso é ilegal, é inconstitucional, isso não pode ser feito. É nitidamente uma tentativa de você tirar a decisão da pessoa por uma compra, né? E o Congresso, com essa autonomia que tem de orçamento secreto, é aí que eu venho dizer para vocês que eles fazem operações, eles vão numa cidade. O Fantástico ontem botou uma matéria grande de uma cidade no Alagoas, Rio Largo, se não me engano, sobre propina, mas você vê que a propina tem vínculo com recurso que vem do governo federal na origem, né? Então, isso lá na ponta, você põe mais cabo eleitoral, mais gente trabalhando, mais não sei o quê, então tem seu peso, né? É que aí tem aquela máxima, né? O sujeito pega a grana e vota em quem ele decide, né? Porque a população tem que pegar a grana, mesmo que é dela mesmo, né? Então, eles já foram muito tempo furtados e roubados, então eles têm que pegar a grana para sobreviver, para comer.
Mas na hora da decisão, o cara vota no pensamento de quem ele sabe que se preocupa mais com o jeito dele. E nisso não tem comparação, né? O presidente Lula, você pode estar com ele em qualquer ambiente que seja o mais sofisticado. Você olhou para o jeito dele, para a cara dele, para a fala que ele fizer, uma fala simples, de alguém que tem uma origem simples. Ele passou por essa trajetória muito simples. Então, ele tem mais sensibilidade para esse tipo de pessoas que mais precisam de poder público, né? O Bolsonaro poderia ter tido isso, porque ele veio de serviço público a vida inteira, né, de soldados. Também tem origem humilde. Você sabe, nós temos uma mesma origem de cidade. Eu venho de uma cidade, esse meu França, vem da minha avó, que é uma cidade muito pequenininha, chamada Eldorado Paulista, Xiririca, exatamente a terra dele. Então, a gente teve uma relação de origem. É uma cidade até hoje com muita dificuldade no Vale do Ribeira, né? Mas o problema Você conheceu ele quando era jovem? Não, porque ele muito cedo ele foi para o Exército, né? E foi para servir. E a minha vida de origem era mais Iguape, Cananéia, o lado de cá, onde era minha mãe, né? Meu pai é de Iguape, meu pai é de Canané, minha mãe é de Iguape. Mas Eldorado fica ali, naquele mesmo ambiente. E ele é da cidade da onde era um grande socialista, e uma referência para todos nós, né? Que foi o Rubens Paiva. O Rubens Paiva foi o último deputado que faleceu no Rio, quando foi fazer uma fala na Rádio Nacional e foi assassinado. O pai dele foi prefeito de Eldorado várias vezes. O pai do Bolsonaro foi candidato do MDB contra a Arena umas 3 vezes lá em Eldorado. Portanto, o pai dele não tinha essa mesma visão dele, né? E Eldorado é uma cidade interessante, depois vocês leiam, é muito bonita a história. Tem um pessoal da CNN que passou uns dias lá, umas 3 jornalistas, e contaram a história toda, da onde essa formação intelectual dele, né? Da onde veio. Desde a origem do seu Jaime Paiva, que era o pai do Tem um podcast muito bom também da Carol Pires sobre o Bolsonaro, Retrato Narrado, que fala dessa passagem toda por Eldorado e do ódio que ele sentia da família do Rubens Paiva desde criança, né? A gente não podia entrar na piscina, uma coisa assim, recalcada assim que ele tinha. Porque o pai do Rubens... Uma coisa, dá tempo? Só para concluir, o pai do Rubens Paiva era prefeito, era da Arena. Uma pessoa bem sucedida, ele era um moço de dinheiro e tal, morava em Santos. Naquela casa que vocês conhecem, Adri e o Renato, aquela casa da Caixa Econômica Federal ali, perto do Gonzaga, uma casa bonita, né? Uhum. Então, eles eram pessoas de posse. E o Rubens foi fazer faculdade e filiou no partido à esquerda. Na cabeça do Bolsonaro, a pessoa rica era aquela da esquerda, porque o Paiva teve essa coisa. E aí, por coincidência da vida, quando aquele capitão Lamarca foi fazer uma empreitada nacional, depois que ele voltou de um viaduto militar e tal, ele juntou um grupo de militares e foi exatamente parar em Eldorado, na mesma cidade. Vale da Ribeira. E aí teve uma passagem muito dura de tiroteio e tal, com o coronel Erasmo e tal, que tudo isso formou um pouco daquela coisa da cabeça do Bolsonaro. Eu vi ele contando essa história lá na Câmara dos Deputados, no plenário, umas 10 vezes, sobre isso, sobre como é que fazia e tal. E daí ele foi para dentro do Exército e virou um defensor da história dos soldados dos praças. E foi daí a origem da história da bomba e tal, que ele acabou sendo expulso. Então, é uma pessoa com... Você não vai consertar um sujeito com a idade dele, né? Vai mudar o pensamento? Não vai. Você tem que... Ninguém achava naquele momento, quando a gente vivia lá na Câmara, tinha a chance dele poder um dia ser presidente da República, acho que nem ele mesmo, né? E aí o acaso trouxe isso. Por isso que a gente fala que eleição, se você puder evitar o acaso, evite, né? Porque é sempre muito arriscado. É isso. Sinara Menezes, estamos chegando ao final dessa entrevista com mais Sinara tem a prerrogativa. Renato, eu estou recebendo aqui o desenho dele aqui, ó. Fala que eu vou encaminhar para o Geraldo, vou imprimir e vou encaminhar para o Tomás, tá vendo? Olha Parabéns, só. João Pedro. Grande João Pedro, queridíssimo. Muito bom. Não, eu queria comentar justamente o que a gente estava falando no começo, dessa adesão
da Febraban, dos grandes empresários, a Carta pela Democracia. Você acha, Márcio, que essa movimentação do capital em torno do... Não é em torno do Lula exatamente, mas é contra o Bolsonaro, né? Vai facilitar que essa eleição se encerre no primeiro turno? Pode facilitar. Ajuda, porque é uma mensagem que vai ganhando corpo, né? As pessoas vão falando, olha, se até ele faz isso, por que eu não vou fazer? Né? Eu vi várias pessoas que são da minha relação, empresários grandes, que no começo eram muito a favor do Bolsonaro, porque eles se consideram antipetista, e que devagarzinho foram entrando para essa linha e acabaram que hoje já começam a ficar na dúvida, e mais um pouquinho, aí vem essa história aí que vocês perguntaram para não deixar sem resposta do Ceará, mais um pouquinho a gente fecha a última equação e dá esse nó final aí que está faltando, e seria muito bom para o Brasil. Eu, uma vez, já fiz isso, eu tive uma conversa dura com o Ciro, que é meu amigo, eu fui deputado, fui líder dele, né? E naquela época ele acabou tirando a candidatura, e vocês vão se recordar dessa eleição que ele tirou a candidatura. Então, assim, todo mundo pode ter sua mágoa, seu rancor, tal, mas na hora que você separa essa história dos democratas e os não democratas. Aí onde é democrata, todo mundo cabe aqui, pode ser a Sinara vai ter dificuldade, mas pode ser o Neto. Pode ser a Semineto, pode ser. Eu ia te perguntar isso. Você acha que o ACM Neto vai apoiar o Lula? Vai, não tenho a menor dúvida. Eu também acho. É muito rápido também. Ele é muito bom, assim, de raciocínio, né? E na Bahia, a pessoa não tem como você falar Lula, pimenta, são coisas que todo mundo vai gostar, farinha, não tem como você Lula é o acarajé no tabuleiro, né? É o favorito, assim. É tem verdade. outras coisas. Márcio, para a gente finalizar, Molon continua candidato no Rio, isso está empastelando um pouco alguns acordos, né? Todo mundo está argumentando isso. É que o Molon não é uma pessoa muito assim, ele é muito representativo, né? Ele é um homem muito preparado, uma pessoa muito, ele é de alguma forma em relação ao Freixo, ele é mais antigo no partido, muito respeitado por todos nós, né? Então, o nosso esforço é de convencê-lo, né? De convencê-lo. Não é fácil, porque uma das coisas é que houve um acordo que estava o nosso presidente entre os dois. Quando o Freixo entrou, houve um combinado que, se o Freixo fosse candidato ao governo, aí o Molon não seria candidato ao Senado. Então, o que eu acho é o seguinte: você não precisa combinar, né? Se não combinou, não tem problema. Mas se combinar, tem que cumprir, né? Porque não é justo também com quem você coloca na outro lado, porque combinou, tem que cumprir. Vamos ver, nós temos até o dia 5 aí, ainda temos momentos importantes aí de decisões, e, como você falou, de repente, não tem por que antecipar a angústia, né? Isso aqui é que nem aquele AA, é uma angústia por dia, porque se você, de repente, por exemplo, der um certo essa história do Bivar, muda tudo de novo, porque é um partido muito grande. No caso aqui de São Paulo, são 2 minutos e poucos a mais, televisão, é muito relevante em alguns estados. Agora, o duro vai fazer a Lídice da Mata e o Leonel Sinara fazer campanha para o Neto, aí eu acho que essa aí eu desisto. Não, mas eu não acho que vai ter essa... Eu acho que não vai ter essa desistência. Eu acho que vai ter, tipo, aceitamos apoio, mas eu não acho que abram mão da candidatura. Ano que vence o melhor, né? Vence o melhor, isso faz parte da disputa. Agora, eu acho que para o ACM Neto, hoje, por que ele ia deixar de declarar voto do Lula só se ele for burro? E ele não é burro, né? É mais provável. E no final, tem sempre há um caminho desse voto útil que é real, né? As pessoas, na rua, as pessoas falam, eu não gosto de perder voto. Perder voto, que eles falam, é votar em alguém que não ganhou, né? Então, na verdade, assim, a pessoa tende a caminhar para um voto que vai ganhar, né? Então, é meio natural. Isso é muito arriscado, inclusive no caso do Ciro, porque esse voto, em especial do Ceará, uma tendência de produzir um voto útil acaba fazendo com que ele fique menor do que ele é, né? Ele tem sua relevância,
e fique menor do que ele é. Aconteceu com o Alckmin na eleição passada e com a Marina, né? Aconteceu com o Alckmin, exatamente o oposto aconteceu com o Alckmin. Eu tenho um pouco de... Acho que quem pode acontecer na insistência da candidata do MDB, ela acabar ganhando um pedaço do eleitor do próprio Ciro, né? Esse eleitor que não quer votar aqui, não quer votar lá, enfim, porque é uma mulher, há uma tendência muito forte de votos de mulheres femininos, né? Eu sinto isso claramente, uma tendência, o que é muito bom, né? Porque você vai ampliar o universo de mulheres eleitas. Vamos brigar, já falei isso para o Lula, para o próprio Haddad, de começar a colocar regras para que a gente tenha, pelo menos no início, garantir, em vez de cota de dinheiro, garantir a cota do parlamento. Né? Você põe 30% do parlamento para mulheres. Aí fica uma competição mais justa, para que disputem o espaço. Depois de completar, para chegar em 50-50, depois você libera, como foi feito na Nova Zelândia, em outros lugares, que eu acho que são lugares mais evoluídos para isso, que a gente consegue equilibrar pela distância. Né? As mulheres votam há muito menos tempo e tiveram muito mais dificuldade. A gente hoje ainda tem dificuldade para encontrar mulheres dispostas a se candidatar, né? Por todos os afazeres que tem, enfim, é muito mais difícil. Mas eu sinto que nós vamos ampliar bastante isso, como também as eleições de GLBT, enfim, que esse ano vai dar uma explodida. Igual foi na outra, com a história de militares, dessa vez vai ter muito voto, assim, GLBT e tal, o que é muito bom também, porque é mais gente que vai ajudando a tirar esse estigma que tem as pessoas que são, não é nem conservadoras, elas acham que são, mas no fundo, elas estão atrasadas mesmo. Deixa eu ler aqui, Rovai, os superchats. Ana Márcia Micho diz: excelente entrevista, não o conhecia, Márcio França, mas gostei muito da sua postura, parabéns. Tem também... Aí, Márcio, furando a bolha, hein? Tem aqui também a Liege Campos: aprova já PDL 22 do Janazzi contra o confisco do Dória na aposentadoria dos servidores estaduais, hoje na Alesp. Tem também o Josinaldo Barbosa, manda aqui um super sticker, e eu peguei aqui o endereço do ato amanhã, para quem é da Baixada Santista, né, na Fantastic, Avenida Antônio Emerite, 1643, em São Vicente, às 19 horas, com a presença do Márcio França, Haddad, o Alckmin. Então, eu achei que o Lula vinha, o Lula não vem, né? Eu acho que não, né? Vamos ver se eu ainda arrasto ele. Eu acho que não, porque ele vai estar Márcio? em Campina Grande amanhã. Ele está na Paraíba. Exatamente. Isso. Vamos ver se a gente faz uma outra com ele, né? Porque a gente tem em São Vicente a história do começo do país, né? Da primeira cidade do país, e a marca dele ter morado lá. Outro dia no voo eu comentei com ele, porque eu queria lembrar quanto tempo ele morou no Guarujá. Ele morou no Guarujá 4 anos, né? Ele falou do nome da escola dele, tem uma lembrança muito triste dele, da passagem lá, porque foi uma época que o pai, muito agressivo com a mãe, a cena do pai batendo na mãe, que depois ele conta até num livro, enfim, que foi definitivo para ele sair da casa com a mãe, e isso, ele bateu com uma mangueira no rosto. E aí traz essa personalidade do Lula muito vinculada à mãe, né? O Lula tem uma relação com a mãe muito forte, de vínculo, de mulher forte, né? E eu estou achando que ele achou uma outra mulher forte, que é a Janja, que é porreta, assim, bem atuante, e eu estou achando que foi muito bom para ele ter uma companhia de pessoa forte, que tenha lá, que dá ânimo nas pessoas, que, enfim, que coloca as coisas, ao contrário do que acha. Eu sou casado há 42 anos, né? Aliás, 36, mas estamos juntos há 42. E como é uma pessoa muito forte também, eu também sei que esse negócio é o perfil de cada um. Tem gente que não se adapta, mas também tem gente que precisa de gente forte e faz bem, porque aí é uma troca de energias positivas, né? Márcia, não é o nome da tua esposa? Lúcia. É Márcia? Lúcia. A Lúcia trabalhou com uma prima minha, Adriana, deram aula juntas, enfim, Adriana, queridíssima, que se ela estiver vendo, um beijão para ela. Legal.
ela é professora também, e ela tinha o sonho de ter uma escola dela. E aí ela, depois de fazer concurso em algumas prefeituras, no estado e tal, ela renunciou a tudo, pediu demissão e montou a empresa dela. Hoje a empresa tem 40 anos, é uma grande escola na Praia Grande, tem muitos funcionários, enfim, e ela é bem realizada do ponto de vista muito mais, economicamente, muito mais do que a gente, porque eu fiz uma vida dedicada à política que você não tem assim um perfil muito seguro economicamente, né? Mas eu fico pensando que eu também só pude ser assim, só pude ser desse jeito, porque tinha ela que pensou um pouco desse lado econômico de empresário, né? E foi muito importante na nossa relação. A gente decidiu, nós casamos a cada 5 anos, a gente casa de novo. E quando eu perdi a eleição, a gente já casou, acho que 8 vezes. E aproveita a festa, né? Mas nós decidimos casar porque eu era da faculdade de Santos e ela fazia o Carmo em Santos, naquela época chamava Pedagogia Excepcional, né? E eu fiz um grupo de alunos da Direito para a gente ir acompanhar e fazer campanha para um socialista que estava disputando a eleição na Bolívia. E fomos, então, um grupo de 15, 20 para ficar na Bolívia. E a insistência dela, que fazia outra faculdade, de vir junto comigo, para ir lá para a Bolívia, ficar no meio... Eram 15 rapazes e só era de menina e tal. Aí, quando nós passamos, depois de uns dias em Machu Picchu, eu falei, olha, eu acho que a gente vai casar mesmo, né? Porque só alguém para aguentar essa pauleira de fazer Bolívia. Aí a Bolívia fechou e nós ficamos todos meio presos lá, porque era uma disputa contra o Hugo Banzer, que era um ditador também, muito duro. E acabou não dando nem o nosso e nem o Hugo Banzer, mas deu um intermediário lá, que virou presidente, que pelo menos acomodou um pouco a situação e nós conseguimos voltar. E aí nós decidimos, então, casar. E eu acho que essa coisa de você estar bem na sua casa, de você ter uma estabilidade na sua residência, facilita muito para você ter uma vida pública. Se você está numa vida confusa, é difícil a sua instabilidade não passar para as pessoas. E você está gerenciando coisa dos outros, né? Então, as pessoas de manhã cedo, elas esperam de um presidente da República, de um governador, uma palavra de esperança, uma fala que dê esperança, que a pessoa está cheia de problema. Não vem me contar problema. O Bolsonaro tinha uma coisa interessante, até falei para ele uma vez, você está com algum problema porque você venceu a eleição, está mais bravo do que quem ganhou. Quer dizer, normalmente quem ganha fica feliz. Você fica bravo o tempo todo, brigando, entendeu? E brigando com todo mundo. Acaba que você passa uma coisa de um estresse, entendeu? E tem coisas que não dá para falar, né? Eu sempre uso essa expressão, um presidente da República tem que pensar bastante. Cada fala que ele faz produz significados, né? Então, eu penso que não... Assim, ele não tinha o preparo para isso, ele reconhece isso, ele não vai falar para ninguém. Mas quando ele deita no travesseiro, ele sabia disso, que ele não tinha esse preparo, ele não imaginou ser eleito presidente, e de repente veio a história toda e aquele momento, e por isso que eu digo, não dá para arriscar, né? Quando eu vi aquela cena da facada, eu estava já no exercício da função de governador, eu imaginei, falei, isso aqui vai dar problema, porque é um fato muito marcante. Quando o Eduardo caiu com o avião aí, às 10h05 da manhã, nós estávamos no Guarujá, o avião passou e caiu. Vocês vão se lembrar que meia hora depois, uma hora depois, já tinha pesquisa, a Marina estava em primeiro lugar nas pesquisas já. À noite, ela estava indo no primeiro turno. Quer dizer, os fatos muito fortes, eles têm uma atração, tanto que a gente costuma saber o que estava fazendo naquele dia. Se eu perguntar para vocês, vocês se lembram, no dia da Torre Gêmeas, o que você estava fazendo? Você se lembra? No dia da queda do avião do Eduardo, eu estava dando aula na Casper Libero e meus familiares aqui de Santos me mandaram e, inclusive, disseram que você estava lá, tá tomando café. Nós vamos voltar amanhã com o Haddad, isso, nessa Casa do Norte. Eu era para ter ido com ele. Nós estávamos juntos aqui em São Paulo estudando para a noite, para o Jornal Nacional. Eu desci com ele no flat, entramos na van e uma moça que trabalha conosco aqui no partido há muitos anos, a Dora, me chamou e falou, doutor Márcio, deu problema aqui com 2 candidaturas da deputada estadual mulher, o senhor tem que arrumar 4 homens para sair hoje de candidatura. Eu falei, você liga para qualquer um aí, tira. Ele falou, não, você tem que convencer a pessoa a renunciar. Aí eu saí da van e fiquei, e ele foi. Se eu tivesse com ele, teria caído com ele, claro, né? Porque nós estávamos no mesmo voo. E
Aí fiquei, ele foi, à noite falamos, depois do Jornal Nacional, ele ainda tinha uma conversa com o Alon, que é jornalista, que era assessor lá. E aí ele falou, Márcio, eu estou aqui com o Alon, nós vamos ter ainda um negócio na Globo News, faz de manhã cedo para mim aí a Santa Cecília, que tinha um programa logo cedo, vai no meu lugar. Eu falei, como é que eu vou fazer, Eduardo? Vou chegar lá e vou falar que foi no teu lugar? Você é o candidato a presidente. Ah, mas quebra o galho, senão eu não vou nem conseguir dormir. O fato dele adiar aquela vinda das 8 da manhã para as 10 da manhã fez ele pegar aí, por meia hora, aquela tempestade na descida. Aquela tempestade só deu das 9h30 às 10 horas. Então, você fica assim, sabe? Eu até pedi para a Renata, para a esposa dele, para deixar escrever um livro desses últimos 7 dias, que mudaram o Brasil, na minha visão, né? Porque foi um fato muito marcante. Eu vou ver se mais tarde ela autoriza para eu escrever, porque foram tantos fatos, assim... Você vai voltar aqui um dia para contar essa história melhor, então. Vocês vão ver que são fatos muito... Claro que depois que acontece uma tragédia desse tamanho, você lembra do que aconteceu por conta da tragédia. Mas tem um fato de uma moça que me falou sobre mandala, numa padaria aí atrás, algumas horas antes de acontecer tudo isso, que para mim ficou muito marcante. Ela tirar do bolso, do nada, assim, um negócio sobre isso. E aí, na próxima, fica para a próxima conversa nossa aqui, viu, Rovai? Assim já fica escalado para me colocar. Não, tá resolvido. Vou falar com o Ranier. Márcio, obrigado. Sempre muito bom te trazer aqui. Os papos são sempre muito agradáveis. Boa sorte. Vamos ver se eu consigo ir visitá-lo lá na sua cidade amanhã. Ou então ir comer um pastel no Carioca. Tchau. Valeu, Márcio. Uma carne seca de Papai. Ali no Guarujá, né? Aqui é só atravessar barquinho. Obrigada, Valeu, Márcio. tudo de Boa bom. tarde.